Esses celulares assim, bonitos, não são meus, não. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do Apocalipse. Eu gostaria só de fazer aquela revisão do que nós já vimos, partindo para o tema que nós trataremos hoje. Ali não foi colocado, mas é 17 a 19, os 7 montes. Então temos essa divisão, já estamos entrando aqui na penúltima divisão, que é a sexta. Os irmãos já sabem, são são apresentações simbólicas, revelações simbólicas de um mesmo evento, que é a primeira, a segunda vinda de Cristo, em várias perspectivas. Começamos do capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 candeeiros, onde Cristo caminha pelos candeeiros, e ali temos a apresentação das igrejas, como que as igrejas elas se comportarão neste período, e também menciona-se sobre a sinagoga de Satanás, ou seja, aquela que apostatou da fé. Depois temos os 7 selos, que é a visão do trono, o cordeiro que se aproxima, toma o livro, quebra os selos, e aí temos o desenrolar dos cavaleiros que saem com seus cavalos. Temos ali uma perspectiva mais voltada para a igreja, o sofrimento da igreja, mas temos também ali a manifestação da ira de Deus sobre os ímpios. Depois do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos as 7 trombetas, também manifestando a soberania do Senhor. Depois do capítulo 14, do capítulo 12 ao capítulo 14, temos as 7 vozes. Do capítulo 15 ao 16, como nós vimos semana passada, as 7 taças. E agora nós temos a cidade que está edificada sobre os 7 montes, que é Babilônia. Então, como nós já sabemos, eu repito, cada trecho que nós temos aqui repete a mesma história por perspectivas diferentes. É claro que em cada apresentação destas revelações simbólicas, nós temos a inserção de personagens. Então hoje nós temos a inserção de maneira mais específica da meretriz, da mulher que representa a Babilônia, mas nós já temos aos profetas, que é a besta do mar, e temos também o poder dos estados, que é a besta que emerge da terra. Temos aqueles que são selados com a marca dessa besta, que é o número 666, e temos aqueles que são selados com a marca do Cordeiro, que é a igreja do Senhor, e temos, portanto, essa batalha. O livro do Apocalipse vai mostrar sempre o antagonismo entre a igreja e o mundo, mostrando que o mundo vai sempre perseguir a igreja, trazendo aqui à memória a imagem daquela mulher que foge para o deserto e o dragão vai persegui-la. Então, ali nós temos o dragão, e o dragão persegue a partir dos seus asseclas, daqueles que fazem parte da sua equipe, que é a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar e Babilônia. Então são esses elementos que são trazidos anteriormente como aqueles gafanhotos que saem do abismo, os demônios que perseguem a igreja do Senhor. E é claro que isso não é outra coisa senão a ratificação, a confirmação lá de Gênesis 3,15. Já está lá. Então o Apocalipse não traz nada de novo. Ele está mostrando aquilo que desde Gênesis está trazendo para nós. Gênesis 3,15 diz que haveria 2 classificações de pessoas no mundo: os descendentes da mulher, que é a igreja, e os descendentes da serpente, que é o mundo. E eles estariam em conflito. Só que os descendentes da serpente iriam morder o calcanhar da igreja, mas a igreja em Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Então Apocalipse é isso. São 7 maneiras diferentes de mostrar esta guerra, onde o grande vencedor de fato é Cristo Jesus.
E aí nós temos agora o início de uma nova apresentação, que são os 7 montes, que está em Apocalipse, de 17 a 19. O que que nós encontramos, portanto, nesse trecho? Esse é um trecho muito detalhado, ele traz muitos detalhes quanto à visão. E às vezes somos tentados a tentar entender cada palavrinha que é trazida ali. Mas nós não vamos fazer esse tipo de discussão aqui, porque não é o nosso objetivo. Nós vamos apenas demonstrar esta apresentação da primeira à segunda vinda, sempre terminando com o julgamento de Cristo, sempre terminando com o tribunal de Cristo. Então vamos lá. Primeiro nos é apresentado a mulher e a besta. Essa besta, ela está num lago. O cenário é como se tivéssemos um deserto. Nesse deserto existe um lago, e no meio desse lago encontra-se, portanto, uma besta. Essa besta, ela possui 7 cabeças e 10 chifres. Ela está cravejada de blasfêmias, ela tem blasfêmias pelo corpo inteiro. E isso acontece porque um daqueles anjos, quando nós vimos os anjos que se apresentam ao Senhor na sessão anterior, um deles, ele vem até João e o conduz, e ele usa a expressão em espírito, o conduz para esse lugar. E aí então João, ele contempla toda essa manifestação, esse visual, que poderíamos dizer que redunda, que vai resultar nessa linguagem apocalíptica. Então o anjo toma João, o arrebata, o leva, e agora João está olhando, ele vai ter que escrever a visão. Mas é interessante porque aqui há também uma inserção especial, porque o anjo, ele também vai trazer interpretações. Eu não sei se para nós ajuda muito, mas ele traz essas interpretações, ele vai dizer todos estes significados. Então nós temos uma meretriz, essa meretriz está de escarlate, ela está toda enfeitada, toda adornada, e ela tem na mão um cálice. Esse cálice é um cálice cheio de abominações, de pecados, de imundícias. Esse cálice transborda, e essa meretriz, essa mulher, ela está embriagada com o sangue dos mártires. Então você percebe que é uma imagem muito forte, é uma imagem muito contundente. E esta mulher, que é uma meretriz, ela está assentada na besta, nesta besta que possui 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher é uma prostituta. E aí nós vamos perceber, o próprio texto fala isso, né? Não é uma interpretação, o próprio João nos fala que meretriz é a Babilônia, o lugar da sedução. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque alguns intérpretes, eles vão dizer que esta mulher, e portanto esta Babilônia, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso é estranho, absolutamente estranho ao que João nos traz, porque essa mulher, ela não é uma adúltera. Se ela fosse uma adúltera, aí poderíamos dizer, bom, aqui, se ela é adúltera, é porque antes fora casada e depois abandonara o Senhor. Então aí poderíamos aplicar a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que nos seus primórdios era fiel ao Senhor, mas no passar do tempo, ela vai se rebelar contra Deus e se torna uma adúltera. Mas aqui não é uma adúltera, é uma prostituta. Ela não fora casada com o Senhor Deus, ela já manifesta suas abominações desde o início. Então esta Babilônia, ela precisa ser vista como os reinos ou as cidades que se manifestam como lugar de sedução. São consideradas aquelas cidades que pelo seu glamour, pela sua oferta, ela então seduz as pessoas. As pessoas são seduzidas a isto. Eu vou dar um exemplo, é um exemplo bastante magrinho, mas é só para didaticamente entendermos. É por isso que muitos gostam de ir para Nova York, ou gostam de ir para São Francisco, na Califórnia. Existe um atrativo aí, existe um elemento que atrai essas pessoas.
Porque uma pessoa que quer sossego, ela vai para uma cidade pequena, ela vai para uma cidadezinha, né, rural, ele quer sossego, ele quer tranquilidade. Mas quando você quer muvuca, quando você quer aquilo que uma cidade pode oferecer, você vai para os grandes centros. Então Meretriz é essa Babilônia. Babilônia, a palavra Babilônia é uma palavra muito antiga, ela vem de Nimrod, lá em Gênesis. Nimrod é aquele que propõe a construção de Babel. Então você já pode ver, Babel, Babilônia. Então você já percebeu aí, não precisa conhecer hebraico, para você perceber aí a ligação desses dois termos. E de fato Nimrod, que era um grande caçador, ele quer se exaltar, e aí o Senhor Deus vem e interfere. Nós temos ali a primeira manifestação de uma Babilônia que se revolta contra o Senhor e o seu povo, e Deus então age com juízo. Então a ideia é exatamente essa: a Babilônia que quer ser grande e quer seduzir as pessoas, portanto ela é representada por aquela mulher. E aí nós temos também o significado tanto da besta quanto da mulher. Isso vai acontecer dos versos 7 ao 18. Nesse ponto é que nós temos a fala do anjo. Então o anjo vai dizer que essa besta, ela é o seguinte: é a que era, a que não é e que está por vir. Por isso que eu disse que a interpretação do anjo não ajuda muito, né? Mas para nós, claro, porque nós precisamos também entender um outro elemento que não pode ser retirado, que é a coerência histórica. Esse livro não foi escrito diretamente para nós, esse livro foi escrito diretamente para a igreja que estava em Roma. Então todos aqueles que receberam, eles olhavam pela sua perspectiva histórica. Não estou dizendo que, não sou preterista no sentido de que Apocalipse ele se refere apenas ao passado. Não, ele se refere aos últimos dias e nós estamos nele. Mas quem recebeu foram aquelas igrejas que estão lá na primeira parte do livro, que inclusive trazem as representações das igrejas nesse período. Então a gente precisa também ser honesto para tentar entender de que maneira aquele leitor recebeu e interpretou. Porque o livro do Apocalipse, ele não foi um livro de mistério. Aliás, isso seria contrário ao próprio nome. A palavra Apocalipse significa revelação de mistérios. Então, se é um livro que está revelando mistério, como é que ele vai ser um novo mistério para aquele povo? Então nós precisamos fazer como diz um filósofo da área da história, uma expressão que eu acho muito interessante, a gente tem que fazer um deslocamento de consciência, um deslocamento de mente, e tentar entender como aquelas pessoas receberam essa carta e a maneira como elas interpretaram. Então, quando o anjo diz que de fato essa besta era, não é e está por vir, ali mesmo já há a aplicação de que se trata de reinos. E ali para quem leu, percebe que há uma aplicação de números. São 7 reinos e a própria besta é o 8º reino. O que isso, de maneira muito geral, pode significar? Pode significar o seguinte: quando diz que era e não é, essa expressão pode remeter a esses reinos que já existiram, reinos que perseguiram o povo de Deus, reinos que perseguiram a igreja, mas que agora não existem mais. Então nós temos como exemplo o Egito, do faraó, nós temos Nínive, da Assíria. Você lembra quando Jonas, ele se recusa a ir para Nínive, porque era a cidade das abominações, era uma cidade que perseguia o povo do Senhor. Mas é interessante a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, alcançando os seus eleitos naquela cidade. Nós temos a Babilônia de Nabucodonosor, que destrói tudo, rouba os utensílios do templo, mas também nós sabemos, há uma expressão ali maravilhosa, que tudo acontece porque Deus assim ordena. Mas ok, no nosso ponto aqui não foca a questão da soberania do Senhor Deus, que não perde o controle de nada do que acontece no mundo, mas nós temos a Babilônia, que persegue o povo do Senhor,
nós temos a manifestação, portanto, dessa perseguição e dessa luta. Temos a Média Pérsia de Dario. Dario também se torna, a Babilônia passa a ser a Média Pérsia. Então você percebe que é um reino que é destruído e surge outro e destrói, surge outro e destrói, surge outro e destrói. E aí nós temos a Macedônia de Antíoco Epifânio, essa cidade ou essa manifestação da meretriz não está nas escrituras sagradas, mas estão naqueles livros que são chamados de apócrifos, que a Igreja Católica Romana inseriu. Então, se você estuda, por exemplo, sobre os Macabeus, você vai perceber ali, esses livros apócrifos, eles não são inspirados, eles não são autoridade, mas eles são riquíssimos do ponto de vista da história, para que você entenda. Antíoco Epifânio foi aquele que invadiu o templo e ele queria profanar o templo, então ele sacrifica uma porca, ele pega uma porca gigante, né, grande, coloca sobre o altar e ali sangra essa porca. Essa visão foi tão chocante para os judeus que muitos até cometeram suicídio ao ver essa cena, né, a profanação do templo do Senhor. Só que ele deixou de existir. E quando João está escrevendo, ele está escrevendo pela perspectiva da meretriz que está sobre os 7 montes. E nós sabemos que os 7 montes era uma expressão que se referia a Roma. Roma era também tratada desta forma. E veja que nesta revelação nós temos não apenas a cidade, mas temos também 7 reis que estavam ali ao redor desta cidade, desfrutando das suas ofertas pecaminosas. Por isso que quando nós temos a expressão não é e está por vir, pode se referir, pode ser um paralelo direto com o que está em Apocalipse capítulo 13, verso 12. O que está em Apocalipse 13, 12? Diz que uma das cabeças da besta fora ferida de morte, mas sobrevivera. Então esse é o ponto. Talvez haja aqui uma conexão. Seja João tendo a sua visão, vendo o mesmo fenômeno, só que lá era uma cabeça ferida de morte, mas que sobrevive, e aqui essa expressão que vai definir estes reinos, porque essa besta, ela representa os reinos que se levantam contra o Senhor, o poder do Estado, o poder daquele que tem o governo temporal nas mãos, e ele, portanto, vai atacar a igreja do Senhor. Então essa expressão não é e está por vir, é porque deixou de existir, mas retorna, pode ser um paralelo entre aquela que possui uma cabeça ferida, com uma ferida mortal, mas que sobrevive. Então o que nós temos de fato é essa manifestação desses reinos. Muitos deixaram de existir, mas surgem outros no seu lugar, e o processo é o processo de perseguição contra o povo de Deus. Eu vou aqui dar um exemplo que talvez não precisemos colocar diretamente pensando nessa lista, mas a União Soviética, por exemplo. A Rússia, ela se torna a União Soviética, se torna um Estado autoritário, e esse Estado, ele tem por objetivo destruir a Igreja de Cristo. Quando você olha, por exemplo, o movimento da modernidade, do iluminismo, qual é o objetivo deles? Destruir a Igreja de Cristo. Quando você olha hoje para o Brasil e olha para o nosso atual governo, qual é o objetivo? É perseguir a igreja com seus valores. Então é isto, Apocalipse está dizendo isto. E ele está dizendo isso por quê? Porque aqueles crentes que receberam as cartas, eles estavam sendo perseguidos por Roma. E o que nós temos é a manifestação da graça de Deus, dizendo: olha, essa perseguição ela é real, mas vocês são vencedores, porque vocês estão em Cristo Jesus. O livro do Apocalipse, ele precisa ser entendido por essa perspectiva de Gênesis 3,15, da luta, da guerra entre o povo de Deus e o povo desse mundo. Então essas nações que vêm e morrem, são feridas de morte, mas sobrevivem, tudo isso manifesta esta batalha entre o povo de Deus e o povo do mal.
E aí, continuando sobre o significado da besta e da mulher, como eu disse, nós temos um lago, e o próprio anjo ele vai dizer que este lago, na verdade, são as multidões, e há essa interpretação direta. Essas águas representam os povos, e aí temos, como eu disse já no início, a meretriz é Babilônia com a sua sedução, e a besta é o poder secular. Então o que nós temos é a junção de uma moralidade imunda com o poder do Estado. É isto que nós temos. Nós temos, portanto, esse poder temporal, que é essa besta, e ela então está sendo, ela conduz, ela leva essa meretriz que representa a sedução, representa o seduzir. E aí nós temos, neste contexto, 10 chifres que são reis sem reinos. Então o que é um rei sem reino? É um poder não institucionalizado. Então poderíamos dizer que esses reis podem representar os poderes sociais, a maneira como a sociedade ela tenta nos destruir. Não, mas aí vai complicar. Não. A Sandra falou para eu falar sobre a janela de Overton. Não, sim, exato, exato. Mas a gente pode falar isso para a igreja, né? Cadê o Tiago? Está aí? Só o Tiagão que, né? Ela pediu para falar sobre a janela de Overton, mas é exatamente isso. Esse processo, são todos processos que levam a destruir a moralidade. Vocês percebem hoje como a moralidade chamada judaico-cristã, ela é odiada abertamente. Ela é odiada abertamente. Quando você diz que não existe gênero, mas existe sexo, só existe homem e mulher, isso suscita um ódio mortal, porque não nos adequamos ao discurso deles, não nos adequamos. Quando a gente se nega a chamar natureza, e utilizamos o termo bíblico criação, quando a gente se nega a usar a expressão desconstruir, e usamos a expressão correta bíblica, que é destruir, quando nós não temos essa linguagem, não aceitamos essa linguagem, não aceitamos essa proposta do mundo, é exatamente isso. E é por isso que lá no próprio capítulo 17, verso 14, nós temos a síntese do que está acontecendo aqui, que diz o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui está Apocalipse. Apocalipse não ultrapassa isso. Qualquer ultrapassagem disso é imaginação humana, é criatividade humana, né? De nós trazermos vários enfeites, adornos. Mas quando você pensa no livro do Apocalipse, lembre disso aqui. É isto que está sendo revelado. Nós somos mais que vencedores. Você está olhando o atual governo do Brasil? Você está com medo? Você não precisa ter medo. Você está temeroso? Não precisa ter temeroso. Nós somos vencedores, porque nós estamos com Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, que sai para vencer. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando temos essas imagens, que são imagens chocantes, não é? Uma mulher meretriz, prostituta, cujo cálice traz as abominações, e ela bebe o sangue dos mártires da igreja, e ela se embriaga com isso, e ela está assentada sobre um monstro que tem poder, porque chifre é sinal de poder, e que tem o domínio sobre esses reinos, tem o domínio sobre essa terra, como Deus desse século, percebendo que o mundo está no regaço dele, porque o mundo jaz no maligno. Você olha para essa cena e diz assim: nossa, de fato é um monstro. Como vencer esse monstro? Como nós teremos força? Não temos forças para vencer, e é verdade, nós em nós mesmos não temos força, mas em Cristo Jesus, Paulo diz que nós somos mais, não é só vencedor, nós somos mais que vencedores. Agora, o livro do Apocalipse, ele também nos traz a responsabilidade para não olharmos para o mundo como um fim em si mesmo, olharmos para o mundo a partir da sua matéria e das suas ofertas. Nós precisamos olhar o mundo
a partir do céu, a partir da glória, a partir da transcendência. É por isso que crentes amparados pelo Senhor veem seus filhos sendo assassinados por causa do Evangelho na sua frente, e ele é sustentado pelo Senhor, porque o coração dele e a mente dele estão cheios da manifestação do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Porque há uma promessa: estou convosco, eu estou convosco, eu vou dar as palavras certas no momento em que eles abordarem, eu vou colocar as palavras nos seus lábios. E aí você pergunta, como que tantas pessoas suportam tanto sofrimento? Porque são mais que vencedoras, elas estão em Cristo Jesus, ainda que reflitam Abel, ainda que reflitam o diácono Estevão, ainda que reflitam os mártires, mas ela é mais que vencedora. Porque se nós olharmos pela perspectiva do mundo, aí não dá, irmãos, não dá, não dá. Aí nós vamos ficar muito chocados, não chocados sim, mas aí vamos ficar, nossa, que é isso que está acontecendo, que perseguição é essa e tal. Pedro já nos avisa, lembra quando Pedro fala, quando o fogo entrar na igreja, e não é fogo de pentecostal não, irmãos, fogo é o juízo de Deus, é Ele peneirando o seu povo, Ele separando bode de carneiro dentro da igreja. Pedro diz assim, tranquilo, fiquem calmos, porque de fato o juízo tem que começar pela igreja do Senhor. Ele vai primeiro fazer a limpeza lá, para depois limpar o resto do mundo. Então, se nós não temos essa perspectiva, se nós estamos através da sedução do Estado, carrão, casa, dinheiro, saúde, tranquilidade, paz, se você está com seu coração encharcado disso, e não está atento para o fato de que estamos numa guerra, e que você está hoje numa guerra, esteve ontem e estará amanhã, e essa guerra, ela vai cada vez mais se materializar, porque nós não somos mais privilegiados do que os crentes que são perseguidos pelo Boko Haram, que colocam famílias dentro de contêiner para morrer sob o sol. Não somos melhores do que eles. Então é preciso olhar para o livro do Apocalipse como um alerta, e esse alerta, ele é muito claro, porque o que nós temos de fato é um mundo em convulsão. João, ele contempla, por exemplo, a revolta dos reis, desses 10 reis, contra a meretriz, e veja que a meretriz de fato ela é destruída, e ali diz que é o Senhor Deus utilizando o coração desses reis, que são ímpios, para destruir, para se revoltar contra ela. Isso também nos traz um elemento importante, que é a soberania de Deus, de um mundo que se destrói a si mesmo. Quem destruiu Roma? Foi a igreja. Tinha lá os bispos, pastores, né? Aí com armas, vamos destruir Roma, né? Fazer pilhagem, queimar, porque foi a igreja? Não, foram os bárbaros, pequenos reinos ao redor de Roma, que destruíram. Quem destruiu a União Soviética? Foi a igreja que se levantou como um exército? Não, ela mesma se destruiu, ela implodiu, ela apodreceu por dentro e ruiu. Quando olhamos para esses reinos, e olhamos para essas manifestações, o mundo é um mundo em convulsão, e o Senhor Deus usa o próprio mundo soberanamente para destruí-lo, que são manifestações do seu juízo. Por quê? Porque a meretriz é a cidade que domina sobre os reis, e a visão que os nossos irmãos do passado tinham era Roma. E veja que Roma era uma cidade indestrutível nessa época. Qualquer um, sem a iluminação do Espírito Santo, ao ouvir essas palavras do Apocalipse, vai dizer, esse cara está doido, como vai destruir? Como vai acabar? É muito interessante, porque há 30 anos se pensava a mesma coisa
dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América está ruindo. É a igreja que está fazendo isso? Para fazer uma limpeza espiritual no país? Não. São forças como a China, como a Rússia. Porque não fica, não adianta. E essa meretriz é a meretriz que de fato ela vai ser inclusive destruída por esse próprio mundo, o que mostra a soberania de Deus, a manifestação do juízo de Deus. O anjo fala claramente: é o Senhor que domina o coração desses reis que se levantam, que se revoltam contra a meretriz e a destroem, comendo as suas carnes. A ideia é que esses reis atacam a mulher, esquartejam e comem o seu corpo literalmente no sentido da visão. Então você percebe que é uma loucura, mas é a manifestação, porque o mundo vive conturbado. Isso aponta diretamente para o que Cristo diz: vocês terão guerras e rumores de guerra. Isso vai acontecer sempre, com as maiores aberrações. Hoje nós temos um grupo pacifista, né, que se veste todo de florido, bota uma coroazinha de mato na cabeça, usa drogas, e aí vai... Não, aí enquanto isso, nos bastidores você tem as guerras, você tem o desejo por domínio, e o desejo por domínio diz respeito a uma revolta contra aquela, inclusive, que seduz todas as coisas. Se você olha para os reinos do mundo, e você olha a meretriz que se manifesta constantemente na história da igreja, porque não é uma meretriz, porque se fosse uma, seria apenas Roma, mas não é. A meretriz, essa manifestação da sedução para o pecado, ela se manifesta constantemente, e constantemente ela também é destruída, como a manifestação do Senhor, como vingador da sua igreja. Então é assim que deveríamos, pelo menos pela perspectiva reformada, como nos orientam os nossos pais do passado, olhar para essa cena. E aí nós temos Apocalipse 18. Apocalipse 18 vai de 1 a 24. Ele vai falar sobre a queda dessa mulher, a queda desta Babilônia, e também a queda da besta, e inclui também o falso profeta. Quem é essa besta que a meretriz está assentada? É a besta, ela tem um paralelo com a besta que emerge da terra. Quem é o falso profeta? O falso profeta, ele é um paralelo da besta que emerge do mar, que tem a aparência de cordeiro, mas a voz é de dragão. E aí o que nós temos, na verdade, é a destruição da Babilônia, a queda. E aqui nós temos reflexo ou paralelos ou evocações de Isaías capítulo 21, vai trazer o mesmo tema, Jeremias capítulo 50, capítulo 51, e há uma ordem, e aí eu gostaria de trazer à nossa memória e trazer à nossa mente essa ordem, que deve tocar o nosso coração de maneira muito forte. Abra sua Bíblia lá, em Apocalipse, no capítulo 18, verso 4. E esse texto eu gostaria de ler com os irmãos. Abriu? Apocalipse 18, verso 4. Vamos ler todos juntos? 18, 4. Vamos lá, vamos ler. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Irmãos, esta palavra trazida aqui, ela está presente na mesma estrutura em Isaías capítulo 13, a partir do verso 20, em Jeremias capítulo 50, verso 39 e 45, no capítulo 51, verso 37 e 42, em Sofonias capítulo 2, verso 14, sempre o Senhor dizendo: saia dela, saia dessa cidade, saia, porque senão você será destruído junto com eles. Isso te traz à memória um evento no Velho Testamento? Traz, não traz?
A cidade é Sodoma e Gomorra. A igreja é quem? Ló. Só ele. Só ele. Suas filhas não eram da igreja. Sua esposa não era da igreja. A esposa morre como uma estátua de sal. As filhas seduzem os pais para gerarem os piores inimigos de Israel. Só um. E o que Deus faz? Chega lá e diz: sai. E é interessante porque a narrativa mostra que Ló, ele é meio reticente, né? E diz que os anjos vão para cima dele e pegam pela gola, porque ele está tentando juntar o quê? Ele está tentando juntar as riquezas acumuladas ali. Ele está tentando de todas as formas não ter prejuízo. O anjo pega assim ele pelo colarinho, fala assim, arrasta, literalmente, bota da porta para fora e diz: saia, não olhe para trás. Saia, saia, porque este povo vai experimentar a ira de Deus. O que está acontecendo com Ló é literal, é histórico, aconteceu exatamente assim. Mas ali nós temos também um princípio, que está aqui em Apocalipse. E qual é o problema de Ló? O problema de Ló é que ele se apegou muito. Quando ele vai para as campinas do Jordão, quando o seu tio diz assim: olha, escolha, se você escolher um lado eu vou para o outro, se você escolher o outro eu vou para esse lado. Diz que Ló levantou o seu olhar e viu as campinas do Jordão como um jardim, como o jardim do Éden, como o Egito glamuroso. É para lá que eu vou. E ali ele é totalmente destruído até as últimas consequências quanto à sua família. E ele tem apego por aquilo. Mas o que acontece é que Ló era um eleito. Você vai dizer assim: rapaz, esse Ló, cabra sem vergonha, né? E era mesmo. Assim, o Senhor Deus mandando sair, ele é apegado ao ouro, aos tecidos, às madeiras, né? Você, para quem leu sabe, tem uma lista da oferta do que a Babilônia dá: ouro, prata, tecidos, propriedades, né? Ela vai seduzindo para que você cada vez mais fique arraigado a esse mundo. Quanto mais o crente atende à sedução, mais ele cria raízes nesse mundo, mais ele está apegado, mais a sua mente é tomada por preocupações e inquietações com este mundo, e ele fica exatamente como Ló. Deus dizendo: saia, saia. E ele: mas espera aí, eu tenho minha poupança, eu tenho meus investimentos, eu tenho meu ouro. Saia, porque se você não sair, você vai sofrer o juízo de Deus. Isso se aplica a essa advertência de Apocalipse. Irmãos, nós precisamos ouvir essa voz: sai dela, povo meu. Agora, como é que nós vamos sair? Então eu vou agora, né, vender tudo que tenho, vou lá para o mato, ficar numa fazendinha, né? Esse é o sonho da minha esposa, né? Mas eu já disse que é só quando ela se tornar viúva que ela vai fazer isso. Não, não é isso, não é literal. É o seu coração, não é geográfico, é o seu coração. Porque Ló, sendo ele uma pessoa tão reticente, mas o Novo Testamento revela que seu coração vivia angústia. Angústia no seu coração. Por causa dele? Não, por causa de Cristo, o Redentor dele, e do Espírito de Cristo que agia no coração dele, porque ele era um eleito. Todas as características para não sê-lo, não é? Mas ele era um eleito. E a eleição é incondicional. Não há condição nenhuma para Deus eleger o seu povo. Deus elege por amor do seu nome e por amor desses próprios eleitos. E aí a palavra de Deus fala que quando a Babilônia cai, ela é destruída, há um lamento. Irmãos, é impressionante, quando você lê o lamento dos mercadores, dos navegantes, eles querem tapar os olhos, eles gritam, é impressionante, porque todo choro diz respeito à perda das riquezas que é Mamon. Eles estão lamentando a destruição
daquela entidade pelo poder de Deus, porque a preocupação deles está com aqueles a quem eles veneram, que é Mamon e não o Senhor Deus. Por isso que Deus diz: igreja, sai disto, saia, porque devem permanecer apenas os adoradores de Mamon, e os adoradores do Senhor devem estar descolados disto. E aí é interessante, porque nós vamos encontrar um contraste, né, muito interessante, do verso 18 ao verso 20. Eu faço pequenas leituras pelos detalhes que são trazidos aqui. E diz assim: então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. E aí o verso 20 traz o contraste: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. É interessante perceber que a atuação de Deus na queda desses reinos, dessas Babilônias no plural, dessas meretrizes no plural que surgem, Ele faz isso por amor do seu povo. É por amor a você e por amor a mim. Então não há perda nenhuma, porque de fato é a vingança cheia de ira do Senhor contra os ímpios. Aqui do verso 21 ao verso 24 diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas por tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Você sabe como esses governos corruptos, ímpios, que perseguem a igreja do Senhor, será abatido? Será abatido pelo Senhor. E sabe por quê? Porque eles perseguem o povo de Deus. Mas o povo de Deus esmagará a cabeça da serpente. É exatamente isso. A simplicidade da maneira como você olha para o livro do Apocalipse. E aí, quando nós temos, a partir do verso 24, nós temos, podemos dizer, duas imagens, que é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo está no 19, de 1 a 10. Então nós temos ali as bodas do Cordeiro. O que isso significa? Significa que agora João vai ter uma visão deste momento pela perspectiva da igreja. Como que a igreja, porque ele traz todo este cenário com riqueza de detalhes, a maneira como vem a sedução das grandes cidades, dos reinos, desse mundo que se destrói pela atuação do Senhor, desse mundo que tenta seduzir e destruir o povo de Deus. Agora João, ele tem uma visão, e nessa visão, porque ele tira a visão daqui desse mundo, e agora a visão dele está novamente no trono, está no céu, e aí nós temos a segunda vinda de Cristo. E qual será a perspectiva da segunda vinda de Cristo para a igreja? Não é outra coisa senão as bodas entre a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Cristo. E o que nós teremos é somente adoração a Deus. Ali traz a ideia de uma festa de casamento. É de fato uma festa, onde você tem a noiva adornada, perfeita, sem mácula, e ela então vai em direção ao noivo, e o noivo então estende a sua mão e a recebe para si. E ali
essa festa, na época dos judeus, uma festa de casamento durava 7 dias. Mas essa festa vai durar toda a eternidade. Nós estaremos constantemente em festa diante do Senhor. Mas como é possível? Será que ele não vai cansar? Não. Porque é perfeito. É a alegria perfeita. É o júbilo perfeito. O que de fato João está vendo é o Senhor, a partir daquele anjo que fala, é o Senhor trazendo a ele a visão do que será o fim. Então, meu filho, olhe para a vitória final, no dia do juízo, porque após o verso 11, nós vamos ver a segunda vinda pela perspectiva do mundo. Então, João, ele está tendo a mesma visão, só que agora é pela perspectiva do céu, e em seguida ele vai ver pela perspectiva do mundo. E aí João, ele fica tão atônito com aquilo, e ele olha para aquele anjo poderoso, ele diz assim: rapaz, que coisa, esse anjo está me revelando tantos mistérios. E aí o próprio João, ele abre o seu coração e diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui nós temos 3 princípios. Nós temos o primeiro princípio, de que ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a Mamon. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana é apóstata, porque ela adora homens, ela venera pessoas, se ajoelha diante deles, ela é apóstata. Em segundo lugar, é importante nós entendermos que toda essa horda criada é, como diz ali a expressão, conserva. Não, ficou horrível, né? Conservo, vamos botar no masculino, é conservo. Então, quando nós olhamos os serafins, quando nós olhamos a manifestação da criação do Senhor, seres tão gloriosos, cheios de luz, são nossos irmãos. Não temos que adorar nada. Como é que eu vou me ajoelhar diante de um homem porque foi determinado por uma sociedade de corruptos que é um santo? Aí eu vou lá, faço uma imagem dele e me ajoelho. Por isso que temos este princípio: todos nós somos irmãos. Quem é Calvino? Um irmão pecador, a quem nós respeitamos e honramos, mas um pecador. Quem foi Martinho Lutero? Um pecador, a quem nós respeitamos e honramos, mas um pecador. Quem é hoje autoridade sobre a primeira igreja presbiteriana? Homens pecadores. Homens pecadores. Então, por exemplo, eu não posso vir ao culto por causa do pregador. Eu até posso ir para uma palestra, aí eu estou tranquilo, sem problema. Tem um congresso, aí quem vai pregar? Quem vai pregar é o Astrobaldo. Esse é bom, palestrante, vou lá. Ok, sem problema. Quem vai pregar? Alfredo. Não, isso aí, vou fazer outra coisa. Ok, mas culto não. Você não vem ao culto por causa do pregador. Se você está fazendo isso, você está colocando o pregador na mesma posição desse anjo, e esse anjo, ele vai ter, como a mesma atitude deve ser a do pregador. Não faça isso. Não faça isso. Não coloque sobre mim esse peso. Eu sou conservo. E o último princípio é quando ele diz o seguinte: adora a Deus, pois, olha só, o texto está assim, vamos aprender interpretação de texto, porque o maior problema que existe, não, acho que entre os crentes não, mas no mundo é analfabetismo funcional, lê e não entende. Então vamos lá. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que de fato o anjo está dizendo aqui, na construção frasal, ele está dizendo o seguinte: adore a Deus, e aqui é Deus, o Deus triuno. E aí ele destaca o Filho, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que ele está dizendo, o anjo está dizendo é: meu caro, não sou eu, é Cristo em mim, é Cristo falando por meu intermédio. Foi o que o anjo disse.
É a palavra do Senhor, não é minha. Como é que você agora vai... É a mesma história daquela pessoa que olha para a torneira na sua casa e agradece: ó, torneira, obrigado, porque você é a fonte da água, você me mata a minha sede e tal. Ô, meu amigo, não é a torneira não, é a fonte lá, é a CAER, é a Companhia de Água e Esgoto que manda. A torneira está aqui, quando lá cessa, aqui cessa também, você fica com sede. Então é importante nós entendermos o que o anjo está dizendo: não sou eu. Então você está comigo pelo Senhor, e ele vai dizer: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui há uma palavra muito forte, dizendo que a Escritura Sagrada é a voz de Cristo. Por isso eu sempre tenho dito, todas as vezes que você chegar num lugar, numa igreja, e a palavra de Deus está sendo lida, pare, com reverência. Eu já falei isso aqui outras vezes e repito, né? A gente inverte, não é? Porque o que é oração? Oração é o sujeito, né, falando a Deus. Aí eu respeito, porque eu chego na igreja, está todo mundo de cabeça, porque a gente tem esse costume que não é o costume antigo, né, de fechar os olhos e tal. Isso é um costume que vem, não vou falar isso não, vai confundir mais, mas não era. Antigamente eles oravam assim, abriam os braços e com os olhos abertos olhavam para o Senhor, falando a Ele. Hoje a gente, né, fecha os olhos e tal. Sem problema, não tem problema nenhum não. Eu faço isso, farei até a minha morte, não tem problema nenhum não. Mas é interessante, quando você entra numa igreja e tem alguém orando, o que você faz? Você para, não para? Você está parando em respeito àquele irmão, que ele está falando. Agora, quando eu chego na igreja e a Escritura Sagrada está sendo lida, é a voz de Cristo. Cheguei atrasado, passando, né? Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi, querida, tudo bem? Opa, tudo bem. A palavra do anjo é: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Todas as vezes, meu irmão, que você chegar num lugar e a Escritura Sagrada estiver sendo lida, pare, ouça, medita, é Deus falando. Quando você chegar numa igreja e um irmão estiver orando, também pare, não tem problema nenhum não há erro nisso. Pare também, espere terminar a oração e depois você segue, mas principalmente na leitura da profecia de Cristo, porque é a voz do Senhor. Então João, ele precisava entender isto, porque ele ficou num turbilhão. Há pessoas, amados, que veneram homens, seres humanos. Já ouviu falar em bolsonarismo? Eita, agora vai mexer em vespeiro, né? Bolsonarismo é essa mania de brasileiro, desde o primeiro golpe da República, lá em 15 de novembro de 1888, tá certo, professor de história? É essa data mesmo, não é? Ótimo. Quando tomou, e aí você começa a lançar sua esperança em homens. Então a esperança do Brasil é Bolsonaro, ele perdeu. Irmãos, seja crente. A solução do mundo não é Trump, embora a gente torça para ele ganhar, não estou dizendo que somos o contrário. O Brasil, pensar que Bolsonaro é a solução para o Brasil, torcemos para que ele ganhe, mas não é. Você está vendo a situação do Brasil de mal a pior? A gente só bota a mão na cabeça e diz: meu pai do céu. Meus irmãos, quem colocou o presidente da República em Brasília foi Deus. E a primeira perspectiva do Senhor foi você como igreja, para que você entenda: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí nós temos a destruição da besta e do falso profeta. Isso é um acontecimento que vem em seguida? Não. É o mesmo evento que a segunda vinda, por duas perspectivas. A primeira perspectiva é a do céu, quando João tem as bodas do Cordeiro, e ao mesmo tempo você tem a perspectiva do mundo. E aí nós temos a apresentação do cavaleiro, que é o mesmo cavaleiro que sai com seu cavalo branco, com aqueles 4 cavalos
como nós vimos lá no início dos selos. O que nós temos de fato é uma repetição. E aí do verso 11 até o verso 16 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E é interessante pensar o seguinte: essa interpretação do manto tinto de sangue pode ter duas referências aqui. Uma é que de fato é o Cordeiro que morreu por nós, mas a outra, que eu acho que se adequa mais, é o sangue dos inimigos espirrado no momento em que ele vai com a sua espada e destrói o inimigo. Então há essas duas possibilidades. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, quando nós temos essa imagem, a Escritura Sagrada nos fala na linguagem apocalíptica que um anjo, ele pousa sobre o sol, ele convida todas as aves de rapina e diz assim: vocês agora terão um banquete. É interessante porque há um paralelo entre o banquete no mundo e o banquete no céu. O banquete no céu é uma festa de casamento. O banquete na terra são aves de rapina que comerão as carnes daqueles que são inimigos do Senhor. E aí temos o Senhor lançando juízo sobre aqueles que possuem a marca da besta, aqueles que são do mundo, aqueles que são subjugados a ela, livrando, porque os que possuem a marca do Cordeiro estão nas bodas do Cordeiro, mas aqui é destruição, é ranger de dentes, é o dia terrível do juízo do Senhor. E aí a imagem que nós temos é que tanto a besta quanto o falso profeta, o que inclui tudo, porque a Babilônia também caiu, a besta cai, o falso profeta cai, ou seja, todos esses elementos que agem na terra são lançados num lago de fogo e enxofre. E aí nós temos a finalização da visão de João por essa perspectiva. A perspectiva. Então, qual é a perspectiva desta visão? São os 7 montes. O que são os 7 montes? É onde está assentada a Babilônia. Então, essa visão traz para João detalhes sobre a atuação desta Babilônia. E aí é claro que a gente pode trazer aqui uma conclusão. O que esse trecho fala desde a primeira vinda até a segunda vinda? Traz a descrição da meretriz e da besta, que é o poder temporal. Fala da sedução da Babilônia e o poder dessa besta. Mas também fala da queda da Babilônia. E também fala da segunda vinda de Cristo. Primeiro pela perspectiva dos crentes, bodas do Cordeiro, mas também pela perspectiva do mundo, o cavaleiro, o guerreiro vitorioso que sai para matar violentamente, com o seu juízo, aqueles que se levantaram contra ele e contra a sua igreja. E aí, eu quero encerrar dizendo que diante desta imagem do Apocalipse, que haja em nós esta advertência. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Ouvi outra voz do céu dizendo: Amém.
Talvez você não lembre muita coisa do que foi dito aqui. Tem um vídeo, você pode checar. Mas saia daqui com esse texto. Saia daqui com esse texto no coração. Lembrando das várias formas como podemos aplicar. Eu fiz apenas uma aplicação histórica, que foi Ló. Saia daqui com esse texto no seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Quero convidar aqui o presbítero Fernando Leite para vir à frente e orar. Fiquemos de pé. Irmão, só dizer que eu cumpri o horário certinho. Foi passado para mim, né, senhor diretor? 15 para as 11. Estou entregando 15 para as 11.